21 de outubro, a missão do Messias como Cordeiro. João capítulo 1, verso 29 em diante. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizá-lo com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. João Batista era aquele que foi mandado por Deus, no mesmo espírito de Elias, para apresentar o Messias ao povo de Israel, para mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias. Mesmo ali, João, já velhinho, em Éfeso, as pessoas tinham uma noção diferente de Jesus, ou uma visão filosófica de Platão e outros, como gnósticas, dizendo que Jesus é apenas um ser emanado de Deus e não uma pessoa, um Deus. Então João escreve tentando dar uma compreensão correta do que é Jesus. Assim como João Batista também. João Batista veio para que as pessoas soubessem que não existe dois Messias, um sacerdotal e um rei. E também veio dizer que Jesus, rei, não era um rei terreno, era um rei celestial. E que a missão de Jesus não é a libertação da escravidão humana, mas uma missão que era libertar da escravidão do pecado. Então é algo muito maior. Não seria um governo terrestre, mas eles não tiravam isso da cabeça. Para dar um sentido mais adequado às palavras do Antigo Testamento, que dizia que o Messias seria um servo sofredor e tal, então eles dividiram. Vem 2 Messias então, um para sofrer e outro para libertar. E João Batista vem dizendo: não, esse é o Cordeiro de Deus. Ele veio para sofrer e morrer, pagar o pecado. E João acrescenta lá na frente que esse mesmo Jesus vem para ser o Rei dos Reis, pela segunda vez. Então é o mesmo. São 2 atividades de Jesus. A primeira realmente é sacerdotal, é sacrificial. Quando falava, este é o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, ele remetia esse pensamento às atividades de holocausto que aconteciam diariamente, ininterruptamente. De manhã e à tarde eram mortos os cordeiros pelos sacerdotes. Era durante o dia confessado o pecado sobre a cabeça de um cordeiro, e o pecador matava o cordeiro, e o sangue era levado para dentro do véu, do primeiro compartimento. Aquele cordeiro ali morria, mas viria o cordeiro real, não simbólico. Então as leis cerimoniais não iriam permanecer mais, porque agora chegou o cordeiro verdadeiro. Este é o cordeiro de Deus, não é o cordeiro do ser humano criado aqui. Este é o cordeiro de Deus que existia antes de mim. Ele não está dizendo que Jesus era mais velho do que ele em idade, porque na realidade ele era mais velho do que Jesus. Eram primos. A mãe de João Batista era Isabel, mas eles não se conheciam. Em determinado momento, o Espírito Santo, conversando com João, disse: o Cordeiro de Deus, o Messias, vem vindo aí. Você não conhece ele, mas aquele que você vir que o Espírito Santo desce sobre ele, esse é o Messias. E ele então viu o Espírito Santo na forma de uma pombinha pousando nos ombros de Jesus. E naquele momento, Jesus ainda estava longe dele. Ele diz para a multidão, apontando para Jesus, lá no meio da multidão: este é o Cordeiro de Deus. É dele que eu falava. Não posso desatar as correias de sua sandália, porque eu sou tão pequeno. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Ele é o enviado de Deus, que nós aguardávamos há tantos milhares de anos. Ele veio para vencer o diabo na cruz do Calvário. É o Cordeiro. Ele veio para morrer, para dar a sua vida em troca da nossa perdição. E vai dar a nossa salvação para vivermos eternamente. Então, quando ele falava em cordeiro, ele está remetendo o ouvinte lá em Gênesis 3,15, que fala que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e a serpente iria picar o calcanhar de Jesus. A cruz é a picada da serpente no calcanhar de Jesus. E a morte de Jesus é a vitória de Jesus sobre Satanás. Esmagou a serpente, a cabeça da serpente. O Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro, diz Isaías 53:7. Então, se eles acreditassem no Cordeiro sacrificial apenas, vamos dizer que vocês acreditam em dois Messias. E esse Messias, eles estavam prontos para aceitar João Batista como o Cristo, o Messias sacerdotal. Jesus e João Batista dizem: eu não sou o Messias. Ele está vindo aí, ele é maior do que eu. Mas os judeus estavam falando do Messias sacerdotal. Porque parte dos judeus acreditavam assim.
estavam prontos a aceitar João Batista como o Messias sacerdotal. Mas quando veio Jesus, eles não aceitaram Jesus como Messias sacerdotal e muito menos o Messias real, um rei. Porque aí a maioria dos judeus acreditavam que não em dois Messias, uma parte só que acreditava em dois Messias, a outra parte acreditava num Messias, o que iria salvá-los da escravidão. E prevaleceu essa ideia. Tanto é que em cima da cruz dele foi escrito: "Este é o rei dos judeus". É assim que nós fazemos com o rei dos judeus, nós matamos. Nós já temos um rei. Nosso rei é César. Então, e só, continuando outros escritores como Marcos, Paulo, Pedro, dizendo: ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Paulo diz: Cristo morreu pelos ímpios. E Pedro diz que ele carregou em seu corpo os nossos pecados, para que vivamos para a justiça. E pelos seus machucados, nós fomos curados. João Batista tinha certeza de que aquele homem que apareceu ali era o Messias prometido. Aquele que viera cumprindo as profecias. Agora perguntemos a nós hoje, vamos deixar essa história lá, aqueles que aceitaram, aqueles que não aceitaram, a maneira deles verem o Messias, as expectativas deles. Qual é a maneira que você entende o Messias vindo pela segunda vez? Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Como apenas um ser poderoso, mas não como Deus? Ou é uma emanação de Deus? Como você entende o Messias? Quando se fala Jesus, o Cordeiro de Deus, para você, o que você entende? Jesus quer que, João Batista queria que você conhecesse o Cordeiro de Deus como aquele que tira o seu pecado, o meu pecado, que apaga, que te torna limpo, que pelos machucados, pelas chagas dele, nos cura do pecado e nos faz perfeito à vista de Deus, pela sua justiça, pelos seus benefícios. A ligação com o sistema sacrificial do Antigo Testamento vai aparecer o grande preço da salvação. A salvação não foi algo barato, romantizada, algo que o ser humano se apaixona por Jesus. Isso é importante, mas não é tudo. A paixão não é tudo, porque a paixão passa. O amor não. O amor tudo suporta, tudo crê, para sempre. Esse é o amor de Deus para nós, conosco. Nós não sabemos amar Jesus. Nós somos fracos, todos nós. Mas Jesus aceita a nossa tentativa, a nossa busca. E o Pai olha para nós e vê pessoas perfeitas. Quando pedimos perdão, quando reconhecemos, quando buscamos a Jesus, quando fazemos o que Ele manda fazer, custe o que custar, um sacrifício, porque Ele fez sacrifício, Ele fez tudo por nós, e quem ama faz tudo pelo outro.
É isso que Deus espera de nós. Um único Messias, única oportunidade. Ou eu estarei preparado ou perdido. Por nós mesmos nós não conseguimos nos preparar. Nós temos que ir a Jesus de todo o coração e receber dele o poder para que mesmo diante da morte, do sofrimento, nós possamos atendê-lo em suas reivindicações.